Juntos novamente, seguimos com a leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, escrito por Carol Bauman. Se você chegou agora, lembre que já estamos no terceiro capítulo. Bonecas sob a cama. Nossa filha Sarah, então com 9 anos, assimilara tudo o que Norman dissera e parecia ter entrado em transe durante a regressão de Chase. Ouvindo atentamente cada palavra, quando terminamos de analisar a experiência de Chase, ela perguntou a Norman se ele faria a mesma experiência com ela. Confessou-lhe que havia lutado contra seu medo, pânico de que a casa pegasse fogo. Com o medo de Chase sentia de barulhos fortes, o pânico de Sarah por incêndios também era inexplicável. Embora, agora, admitisse que o fogo sempre a aterrorizara, Steve e eu só o percebemos um ano antes, quando Sarah dormia na casa de sua grande amiga Amy. As meninas ficaram acordadas até tarde e assistiram a um filme que continha cenas de casas e edifícios em chamas. Sarah ficou tão perturbada ao ver aquelas cenas que a mãe de Amy teve que trazê-la de volta para casa, no meio da noite. Aquilo nunca havia acontecido antes, e ela já dormira na casa de Amy várias vezes. Ao chegar em casa, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Teve um acesso de choro ao lembrar que gritara descontroladamente quando viu alguém no filme morrer num incêndio. Ficamos surpresos com a reação de Sarah e perguntamos se aquilo já acontecera antes. Ela confessou que vivia tão aterrorizada por incêndios, sobretudo em casas, que tinha uma sacolinha debaixo da cama, com as suas bonecas favoritas e algumas peças de roupa, preparada para o caso de ter que escapar rapidamente. Aquela revelação nos surpreendeu, sobretudo, porque aquele tipo de precaução nos parecia totalmente fora de propósito para a nossa Sarah. Tão segura, independente, de onde viria aquele medo? Acalentei-a até que se acalmasse. Exausta com aquela experiência emocionante, Sarah finalmente dormiu, mas ficou abalada por vários dias, apesar de repetirmos várias vezes que estava segura e de termos revisto rotas de fuga de todos os aposentos da casa. Seu medo se tornou ainda mais pronunciado. Ficava nervosa, até mesmo quando acendíamos velas na mesa do jantar, e insistia para que as apagássemos. Não era capaz de acreditar quando prometíamos que a protegeríamos caso a casa pegasse fogo. Então, como fizera com o medo dos barulhos fortes de Chase, pensei que Sarah perderia seu medo ao passar do tempo. Afinal, muitas crianças têm medos irracionais que se dissipam naturalmente ao crescerem. Além do mais, não sabia o que fazer. Mas agora, vendo que Norman fizera com Chase, Sarah percebeu que era a oportunidade de obter ajuda para o seu medo de incêndios. Norman concordou em tentar. Ainda sentado na cozinha, ele instruiu Sarah. Feche os olhos e sinta o medo do incêndio. Agora conte-me o que está vendo. Com os braços apoiados na mesa, Sarah fechou os olhos, caiu em profunda concentração e passou a descrever o que via. Eu, que ainda tentava me recordar da surpresa de ouvir meu filho falar como um adulto e descrever uma guerra, não sabia o que esperar de sua irmã. Só me restava ouvir e observar. Sarah descreveu uma casa de madeira simples, de 2 andares, tendo a forma de um galpão, cercada de árvores e terras cultivadas. Uma estrada de terra coberta de relva passava diante da casa. Ela se via como uma menina de uns 11, 12 anos, mais velha que agora. Disse que passava a maior parte do tempo trabalhando na casa, ajudando a mãe e às vezes dava uma mão ao pai com os animais. Ela não ia à escola porque eles não acreditavam que as meninas precisassem ser educadas. Ela viu um irmão mais novo que ainda não ajudava no serviço. Apertando os olhos fechados, à procura de mais detalhes, disse que o irmão podia ter uma deficiência física ou mental. Até aquele ponto, Sarah contara a história como se fosse uma observadora, relatando objetivamente o que via, sem nenhum envolvimento ou emoção.
Então Norman sugeriu que ela fosse adiante, até o ponto em que passou a ter medo do fogo. O ponto de vista de Sarah mudou. Agora falava como uma menina, usando os verbos do presente, totalmente absorta pelo terror da sua situação. Acordei de repente e senti o cheiro de fumaça. Sei que a casa está em chamas. Estou com medo, em pânico. Não consigo pensar. Pulo fora da cama. Há chamas e fumaça por todos os lados. Atravesso o vestíbulo à procura de meus pais. Grandes labaredas cobrem as escadas e o corrimão. Pequenas chamas brotam pelas frestas do piso. A ponta da minha camisola pegou fogo. Corro para o quarto dos meus pais. Eles não estão aqui. Sua cama está arrumada. Onde estão? Continuo correndo até ficar encurralada nos cantos de um dos quartos. Tremo ali parada. Por que eles não me salvaram? Por que não me tiraram daqui? Sarah fez uma pausa para respirar. Ainda estava inclinada, com os braços sobre a mesa, olhos fechados, rosto contorcido e pálido. Revivia aquela dolorosa lembrança em pânico, como um animalzinho que caiu numa armadilha, encurralada no canto do quarto, pelas chamas e pelo calor. O terror na sua voz me fez entrar na sua história. Senti a adrenalina bombeando em meu corpo, acelerando os batimentos cardíacos, me deixando nervosa. O ar na cozinha estava tenso. Levada pelo instinto materno, me virei para segurar e confortar Sarah. Mas outro instinto me disse que não interrompesse o fluxo do drama da sua experiência passada. Olhei para Norma à procura de um sinal. Ele acenou com a cabeça para me tranquilizar de que Sarah estava bem e fez um gesto para que eu ficasse onde estava. Sarah prosseguiu, gritando em pânico. Uma viga coberta de chamas cai bem diante de mim e abre um rombo no piso. O fogo se propaga por tudo. Não tenho como sair daqui. Me dói respirar. Sei que vou morrer. Sarah ficou em silêncio por alguns instantes, na mesa da cozinha, com a cabeça nas mãos. Sua respiração se acalmou, seu rosto relaxou. Descobri que tinha prendido a respiração e exalei de uma só vez. Fez paz na cozinha. O silêncio era total. Norma esperou e então perguntou suavemente a Sarah: O que está sentindo agora? Sinto que estou flutuando bem acima das árvores. Sinto-me leve como o ar. Acho que estou morta. Não sinto dor nenhuma. Estou aliviada de que tenha terminado. Foi terrível. Norma perguntou se Sarah podia ver sua família lá embaixo. Lá está minha casa, completamente tomada pelas chamas. O telhado desapareceu. Posso ver minha família no quintal. Meu irmão está sentado no chão. Meu pai abraça minha mãe, que chora e gesticula apontando para casa. Sarah começou a chorar forte ao descrever a família. Disse que sabia que eles haviam tentado salvá-la, mas foram impedidos pelas chamas e pelo calor. Estavam arrasados por não terem podido salvar a filha. Sarah ficara profundamente mobilizada com o pesar de sua família. Soluçando ainda, com os olhos fechados, disse que percebeu que sua família realmente a amava. Agora entendia que não havia nada que pudessem ter feito para salvar sua vida, e estava enormemente aliviada de ter conhecido a verdade. Admitiu ter trazido para a vida atual a crença de que seus pais não tivessem tentado salvá-la da morte na casa em chamas. O soluçar de Sarah foi diminuindo. Norma e eu ficamos em silêncio, até que ela esfregasse os olhos e depois os abrisse e olhasse para nós. Fungou algumas vezes, deu um grande sorriso. O pânico e o terror haviam desaparecido. Ela parecia em paz. Percebeu a preocupação nas minhas feições e me assegurou que estava bem. Depois contou os últimos momentos antes da sua morte. Disse que tudo aconteceu rápido, apenas alguns segundos, desde o momento em que acordou até a sua última lembrança da viga caindo à sua frente e o fogo explodindo à sua volta. Explicou que correra para o canto do quarto dos pais em puro pânico, sem tempo para pensar em um meio de sair da casa. Só pensou em procurar os pais. Admitiu que os seus últimos momentos foram de muito ódio pelos pais, por achar que eles não a amavam e por isso não a havia tirado da casa em chamas.
Disse outra vez que trouxera aquele ódio, seus últimos pensamentos, para a vida presente, interpretando de forma errada o que realmente ocorrera e sentindo-se confusa com o terror da sua morte súbita. Então explicou que o seu medo atual de incêndios era um lembrete de que havia algo inacabado em uma vida anterior que precisava ser liquidado. Norma e eu ficamos espantados de não termos que interpretar nada para Sara. Ela entendera intuitivamente, sem precisar de explicações, as conexões entre seu medo e o ódio do tempo daquela morte traumática e o medo de incêndios atual. Muitos adultos que relembraram vidas passadas não processam tão rapidamente essas conexões entre passado e presente, explicou Norman. Sarah o fizeram imediatamente e por conta própria. Alguns dias mais tarde, Sarah desfez a sacola que mantinha sob sua cama com as bonecas e roupas. Seu medo irracional de incêndios desapareceu desde aquele dia, embora continue sendo muito cuidadosa ao acender um fósforo. Meus amigos, os sentimentos, os medos, as simpatias, antipatias inexplicáveis, muitas vezes têm seus motivos no passado distante. Convido mais uma vez aqueles que chegaram a este capítulo que se lembrem sempre de começarem desde o primeiro para terem um entendimento completo dessa história. Um abraço para vocês e eu aguardo a todos.